Fala para mim, qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Se liga que eu preparei um quadro que vai te ajudar a entender bem essa diferença. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui. Olha só, primeiro nós vamos trabalhar as definições. Então a definição de arrependimento é tristeza. Isso mesmo. Enquanto a definição de remorso é também tristeza. Então até aí isso não nos ajudou em nada. E a gente começa a entender a diferença entre arrependimento e remorso a partir do objeto da tristeza. Então no arrependimento, o objeto da tristeza se chama pecado, enquanto no remorso, o objeto da tristeza se chama consequência. Porque aqui no arrependimento, a pessoa ela se entristece pelo pecado cometido, enquanto no remorso, ela se entristece apenas pelas consequências do seu erro. A gente também precisa entender a origem de tudo. A origem da tristeza no que diz respeito ao arrependimento é o próprio Deus. Porque Deus, por meio do Espírito Santo, nos convence do pecado, nos leva a uma condição de contrição, de tristeza profunda, até nos arrependermos. Enquanto a origem do remorso é o próprio mundo. É claro que aqui mundo entende-se por um sistema anti-Deus, um sistema completamente corrompido. E qual seria o resultado de tudo? No arrependimento, o resultado é vida, é salvação, é eternidade, enquanto no remorso, o resultado final de tudo isso é a morte. E a grande questão é, qual é a base bíblica para tudo isso? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, e eu leio na nova versão transformadora, que diz que porque a tristeza que é da vontade de Deus nos conduz ao arrependimento. E esse arrependimento resulta em salvação. E aí você entende salvação como vida eterna. Em contrapartida, a tristeza do mundo, ela resulta em morte. Porque essa tristeza do mundo, ela não produz arrependimento, mas produz apenas remorso, uma tristeza pelas consequências de um erro cometido. Arrependa-se e viva!